saudade que eu tô de vocês. Rapidinho a gente vai se ver de novo. Por enquanto vamos nos encontrar assim. Mas eu tenho certeza que a gente vai estar com o nosso coração juntinho, mesmo que de longe. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre a formação do planeta Terra. Nós vamos ver como era, né, o planeta há bilhões e bilhões de anos atrás. E nós vamos ver as condições, se havia condições de vida, se tinha como ter tudo que nós temos hoje em dia, ok? Então, olha só, o planeta Terra é o único, até hoje, né? Planeta descoberto a vida, que tem vida. Então, a gente precisa levar em consideração alguns detalhes, porque a vida que nós conhecemos do planeta Terra, ela precisa principalmente de quê? Água, oxigênio e o calor do Sol. Então, a gente já sabe que a distância que o planeta Terra está do Sol é a distância ideal. É a distância que nem está muito perto, nem está muito longe, por isso nem fica frio demais e nem fica quente demais. Então é possível que haja a vida do planeta. Outra particularidade que o nosso planeta tem, que talvez os outros ainda, né, nós não sabemos, não descobrimos ainda, mas que os outros não têm, é a água na forma líquida. Então, outros planetas ainda não foram descobertos, ainda a gente não tem como dizer se tem essa água líquida ou não, mas a princípio parece que não. E o ar, o gás oxigênio. Então, nós conseguimos ter vida no planeta Terra, porque o planeta Terra tem o gás oxigênio e os seres vivos daqui precisam de gás oxigênio. As plantas, elas produzem o oxigênio, elas necessitam do gás carbônico. Então, o que elas fazem? Elas pegam o gás carbônico, mas automaticamente já transformam esse gás carbônico no seu alimento e no oxigênio que nós precisamos. Estima-se que a Terra tenha se formado há 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, é muito tempo, né? E esse tempo que ela levou para ser formada e até chegar nos dias atuais foi muito importante. Por quê? Porque ela foi passando por diversas transformações e essas transformações geraram o que a gente vê hoje, né? Com tantas plantas, tantos animais, todos os tipos de seres vivos. Então, assim, a Terra, ela não é vista apenas por ter vida, né? Mas a atmosfera também conta, a geologia também conta, que são as rochas, os tipos de então os tipos de solo também são importantes. E isso faz com que a Terra esteja sempre em transformação. Mas como que ela teria surgido, né? Os cientistas hoje acreditam que a Terra surgiu a partir de uma explosão, né, no espaço, chamada de nebulosa solar, que é o quê? Ela acredita que os planetas do sistema solar, eles se formaram a partir de um colapso de uma nuvem que estava rodando em alta velocidade, e essa nuvem foi e gerou o Sol. Então, seria o quê? O primeiro formador do nosso universo, da nossa galáxia, seria o Sol. E a partir de rochas, de meteoros remanescentes, foram surgindo os planetas. Por isso que os planetas hoje do Sistema Solar, eles estão sempre fazendo o quê? Eles estão em órbita ao redor do Sol. Por isso que acredita-se que tenha surgido como primeiro o Sol e depois os planetas do Sistema Solar. E aí, com isso, a Terra foi formada. A princípio era só rocha derretida. A temperatura era muito alta, então realmente não tinha como ter rocha sólida, né? Então era rocha derretida, era muito magma. Por ter essa temperatura muito alta,
por ser tudo derretido, acredita-se então que a temperatura era muito alta, né? Porque a temperatura ela mantém a rocha no estado líquido. Mas com o passar do tempo, a temperatura do planeta foi esfriando, aquele magma que estava na superfície foi se solidificando, porque uma vez que ele esfria, ele se solidifica, e aí foram formando então que as montanhas, os vales, e aí, só que ainda não tinha água. Então, o que aconteceu? Como caía muito meteoro no planeta, né? O planeta foi sempre bombardeado de muito meteoro, de asteroides. Eles foram trazendo partículas de água e outras substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, com isso, a água foi se formando no planeta e acredita-se também que o primeiro ser vivo, por incrível que pareça, tenha vindo do espaço, não com a forma como nós conhecemos hoje, forma de animal, ou de planta, ou de ser humano. Mas eram elementos orgânicos que vieram junto também com esses meteoros e esses asteroides, e aí foram se juntando, as moléculas, as partículas foram se juntando e foram criando, então, o primeiro ser vivo. E aí, então, como a água estava já presente no planeta, houve momentos novamente de que a Terra foi esquentando, ou seja, a temperatura ia sempre alternando. Então, quando ela foi esquentando novamente, o que acontecia? A água evaporava, subia para a atmosfera, né, para o lado mais alto da atmosfera. Lá ela encontrava uma temperatura mais fria. Com isso, as partículas se condensavam novamente e quando elas estavam muito cheias de água, ficavam pesadas e acontecia então o quê? A chuva, que é a precipitação, é a caída dessa água das nuvens. Com isso, como tinha as chuvas, locais onde tinham espaços abertos, vamos dizer assim, buracos, foram acumulando água. Então a água foi empoçando e aí foram surgindo então os lagos, os mares e todo local onde tem água. E nós sabemos também que existe água onde? Embaixo da superfície. Então a água ela foi encontrando caminhos, né, na superfície terrestre, que ela não é inteira, ela tem as rachaduras. E aí com isso a água foi empoçando e foi criando então os lençóis freáticos, que são as reservas de água doce, água natural que podem ser utilizadas embaixo da superfície terrestre. E aí, com isso, então, a gente termina o nosso conteúdo de hoje. Deem uma lidinha no texto, façam perguntas. Nós vamos disponibilizar, nós professores, iremos disponibilizar chats pelo Zoom. E aí a gente vai estar tirando todas as dúvidas, vai estar fazendo correção de exercícios, tá bom? Beijo, pessoal!